momento de oração silenciosa. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, novamente, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que nós temos aqui, Senhor, de poder adorar o Senhor, de poder cantar louvores ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que só o Teu nome, Senhor, seja louvado e engrandecido, Senhor, no nosso meio. Abençoa, Senhor, este culto. Abra, Senhor, os Teus ouvidos, ó Deus, para que nós possamos agradar o Senhor, Pai. Por isso nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos aqui, se puderem ficar em pé. Depois os irmãos abram a Bíblia no livro de Atos. Faremos a leitura do capítulo 17, do versículo 16 ao 31. Também está projetado. Faremos novamente a leitura responsiva. Eu estarei lendo os versículos pares. Os irmãos respondem com versículos ímpares. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo se esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dispersava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não calam, senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: Senhores, atenienses, em tudo vos vejo acertadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós.
Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Deus seja louvado pela leitura da tua palavra. Agora nós continuaremos adorando ao Senhor com o cântico Eternamente Deus. Ó Pai de amor, nós nos colocamos diante do Senhor, aqui, Senhor, como teu corpo, como tua igreja, alcançada pelo teu sangue, Senhor. Nós estamos aqui porque um dia, Senhor, o Senhor nos amou primeiro, nós que estávamos longe do Senhor,
em rebeldia, em desobediência, Senhor, mortos nos nossos pecados. Mas o Senhor nos amou e pela Tua graça, Senhor, o Senhor nos trouxe para o Senhor. Através de Cristo, Senhor, nós nos tornamos Teus filhos. O Senhor nos deu um novo coração. E nós estamos aqui, Senhor, para render louvores, conforme nós cantamos, Senhor, pela Tua maravilhosa obra nas nossas vidas, Senhor. Tuas promessas, Senhor, que são maravilhosas, na quais nós aguardamos. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda força, todo poder. O Senhor receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor aqui hoje. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós continuaremos adorando ao Senhor agora com o hino Cristo me amou e vamos. Longe do meu Jesus, já me achar.
Provérbios 28:13 diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, esse é o momento de confissão de pecados, enquanto os irmãos estavam tocando na melodia. Esse é o momento de você confessar ao Senhor o seu pecado, e em seguida o pastor Kevin fará uma oração de confissão. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós aqui estamos, Senhor, pedindo ao Senhor para ouvir nossas orações. Nós, mais uma vez, confessamos os nossos pecados aqui, Senhor, pedindo ao Senhor de nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. E nós podemos ter uma comunhão com o nosso Pai, ter um acesso ao teu trono. Ajude-nos, Senhor, para ouvir a tua voz neste dia. Lembra-nos, prepara-nos para ouvir a tua voz. A tua palavra, em nome de Jesus. Você já pode ficar em pé, aqueles que puderem, novamente. Estaremos tocando o cântico Por Sua Misericórdia. Esse é o momento de dízimos, de ofertas, né? E aquele que nos visita, não sei se está constrangido, essa é uma responsabilidade da igreja de Dom Pedro. Esse é um hino novo que nós estaremos louvando. Nós iremos louvar juntos para aprender agora o refrão. Toda a terra cantai, os anjos sim. E a gente aprender e a voz estaremos louvando novamente. Rei dos Reis.
Sua misericórdia.
o Ricardo está falando, agradecendo, diz para o seu pai, Ricardo. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, pela sua misericórdia, sua bondade, sua amor sobre conosco. E enviaste o Filho para aparecer por nós, pecadores. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter sustentado, Senhor, de muitas compras. Te agradecemos, Senhor, por essas ofertas, Senhor, comunicadas aqui. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para administrarmos da melhor forma possível, de modo que o nome de Cristo seja exaltado, Senhor. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você pode? A palavra está para todos. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu quero ler 2 versículos dessa carta. Se você acompanha, por favor, a minha introdução é revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela bênção de adorarmos ao Senhor, cantarmos louvores ao Senhor, podemos ofertar, ler a Tua palavra, orarmos, confessar o nosso pecado. Que bênção, Senhor, iniciar o nosso culto, sempre, Senhor Deus, lembrando, realmente enxergando quem nós realmente nós somos e a graça do Senhor na nossa vida, ao podermos louvar e adorar ao Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor agora no momento do nosso culto, para que possamos adorar a Ti, para que possamos, Senhor Deus, aprender da Tua palavra, para que possamos, Senhor, glorificar o Senhor com toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, para que o Senhor seja honrado e a nossa prática, Senhor Deus, redunde em bênção, Senhor Deus, aos eleitos que o Senhor há de encontrar. Sejamos um testemunho do Teu Evangelho, o que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na segunda carta de Pedro, iniciada semana passada, visto que Pedro usa uma palavra muito utilizada na segunda carta de Pedro, uma palavra muito repetida. A gente viu 7 vezes em que, nesses 3 capítulos, essa palavra se apresenta, o conhecimento, né? Diferente da primeira carta de Pedro, que ela focou ali no sofrimento, na perseguição, agora o conhecimento contra as heresias, né? Heresias, elas vão surgir, elas surgiram no período de Pedro, surgiram na época do início da história da igreja, têm surgido nos nossos dias. Heresias, elas são assim, elas vão e vêm, elas vão firmando as suas, ela tem, vamos imaginar assim, ela tem os seus tentáculos, né? E elas vão chegando, elas vão tentando pegar, tentando se achegar, e cabe a nós, irmãos, conhecermos mais o Senhor, cabe a nós sabermos mais do nosso Deus, pedimos a Ele essa iluminação do seu Espírito, para que Ele a cada dia se revele a nós, o nosso conhecimento da palavra, nosso saber de Cristo, nosso viver para Deus, seja a cada dia alimentado, que a gente cresça mais e mais. É algo que o apóstolo Pedro, ele fala no final da sua carta: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ou seja, Pedro nos desafia os irmãos
da sua época a crescer, a amadurecer. É importante que nós saibamos disso. Cristãos crescem. Cristãos precisam amadurecer a sua fé. Se você já tem 1 ano de convertido, se você já tem 2 anos de convertido, se você já tem alguns meses de convertido, se você já tem décadas de convertido, você precisa crescer na fé. Precisa saber mais do Senhor. Né? É interessante como os autores bíblicos nos falam isso. Hebreus falam que alguns ainda estão no leite espiritual, quando já deveriam estar amadurecidos, com suas faculdades exercitadas. É preciso que cresçamos, queridos. É preciso, não podemos ser como meninos, Paulo disse para os irmãos de Éfeso, levados por todo vento de doutrina. Os ventos de doutrina, eles vão bater, e muitas vezes nós somos levados, né? Ora é uma estratégia para que a igreja cresça, aí tem aquela estratégia que vai fazer com que a igreja cresça, ou então aquela outra nova doutrina que durante os anos de estudo de homens e mulheres comprometidos com o Senhor não descobriram, mas agora, na nossa época, isso é verdade. A ideia da autoajuda, eu já disse a você que nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Então isso é muito importante para nós. As doutrinas vêm, e como Pedro defende que irmãos e irmãs lutariam, batalhariam quando essas heresias aparecessem, a partir do momento que eles conhecessem mais a Deus, desenvolvessem relacionamento com Deus. É interessante que, como eu disse a você, a segunda carta de Pedro foi aquela carta que houve uma demora para ela ser aceita no cânon, devido a algumas características dela. Nós vimos isso semana passada. Por exemplo, o grego utilizado em primeira carta de Pedro era um grego mais polido, né, mais fluido. Já o grego, segunda Pedro, já é um grego mais rústico, mais abrupto. Até foi essa a palavra que um dos comentaristas utilizou. As mudanças, elas não são fluídas, como na primeira carta de Pedro, no grego, no original, né? Ela é abrupta. Por exemplo, versículo 3. Se você prestar atenção, parece-nos, claro que tudo isso direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos, parece-nos que faltou ali entre o versículo 2 e o versículo 3 uma oração para ligar a segunda frase à terceira frase, né? Mas foi assim que foi escrito. Então, essa mudança, como nós vimos, poderia ter sido feita por quê? Porque na primeira carta de Pedro, ainda que o texto possa nos mostrar que Silvano foi aquele que levou a carta, ele pode ter sido um amanuense, aquele que escreveu. Se assim for, Silvano era grego e conhecia muito bem a língua grega. Pedro, provavelmente, né? A Bíblia diz que eles eram iletrados, mas não eram analfabetos. O judeu em si, na época, conhecia o hebraico, até o aramaico do período, conhecia também o grego, às vezes até o latim. Então, possivelmente, segundo a carta de Pedro, foi escrita da pena do próprio apóstolo Pedro, do jeitão de Pedro. Então, essas mudanças, elas vão aparecer, né? No nosso caso, no texto em português, fica mais difícil da gente perceber isso. Mas no versículo 3 há essa mudança. Essa mudança, a partir do versículo 3, há uma ênfase no nosso crescimento espiritual. Há uma ênfase nisso. Há uma ênfase no desenvolvimento da nossa fé. A partir do versículo 3, nós vamos perceber isso. Como o apóstolo Pedro, ao escrever a carta, que nós não sabemos necessariamente quem são os destinatários, né? Porque não tem os destinatários dessa carta. Possivelmente, aqueles irmãos da Ásia, Bitínia, Ponto, a qual ele escreveu a primeira carta. Visto que da primeira carta para a segunda são 3 anos de diferença. Então, ele escreve para aqueles irmãos o quê? Né? Se a gente, como eu disse aos irmãos, se forem os mesmos destinatários, eles vão entender que o sofrimento virá, vai haver perseguição, mas eles precisam perseverar na fé no sofrimento. No desenvolver da sua vida, você vai crescendo espiritualmente. Você vai amadurecendo a sua fé. Irmãos, não ache comum alguém passar anos e anos e se identificar como novo na fé. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso é algo ao qual nós, individualmente, precisamos lutar para que não seja assim. Alguém com 10 anos de convertido achar que é um novo na fé é complicado. Não pode ser.
Porque nós temos em nossa mão, nos foi doado bênçãos tais que faz com que a gente amadureça na fé. É isso que Pedro começa a discernir nesse pensamento, para que os irmãos entendam, nós devemos crescer. Mas hoje, queridos, quero que você saia, assim como todos os nossos ajuntamentos, né, irmãos, agradecidos a Deus, porque a você e a mim foi dada a bênção de conhecer mais a Deus. Nós fomos abençoados para ter uma vida cristã. Se você é crente, se você confessou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você tem tudo para conhecer verdadeiramente a Deus, desfrutar de uma vida cristã abençoada. Eu sempre termino o nosso culto dizendo, desejo a você uma semana abençoada, né? Eu nunca expliquei isso, né? Por que eu digo isso? E tudo aquilo que você ouviu aqui no domingo, seja no nosso IBP, seja no nosso culto, né? Traga a você amadurecimento tal que você vai desfrutar dessas bênçãos durante a sua semana. Então, eu desejo a você que desfrute de uma semana abençoada. Chegue na sua casa na segunda-feira e fale assim: o Senhor me abençoou com uma vida com Ele. Como eu estou desfrutando dessa vida? Como eu estou orando? Eu estou pensando nas promessas dEle. Eu estou refletindo sobre aquilo que Ele fez na minha vida. Olha as bênçãos que Deus tem me concedido. Ah, Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor já me abençoou com isso. O Senhor já está me dando clareza de entender a sua palavra. Hoje eu já sei o que diz o capítulo 1 e o início do capítulo 2 do livro de Malaquias. E isso foi a graça do Senhor na minha vida. Posso amanhã, ou hoje mesmo, pegar a palavra de Deus, ler o capítulo 1 de Malaquias e não vai ficar novo para mim. Por quê? Porque o Senhor, segundo a tua graça, me esclareceu. E assim vai acontecendo, todos, a cada ajuntamento. Eu digo aos irmãos, encorajo você, venha no culto de oração, venha orar, venha conhecer mais de Deus relacionado à oração. Venha orar com seus irmãos, venha desfrutar dessa comunhão, venha orar pela sua igreja, venha orar pelo seu pastor, venha orar pelos seus irmãos e irmãs, pelos casais, pelos jovens, pelas crianças. Venha desfrutar dessa bênção, desse meio de graça que Deus proveu para mim e para você. Nós fomos abençoados para ter uma vida com Deus, irmãos. Pedro já passa a dizer isso. Ele faz a saudação, como nós vimos, né? Ele é Simão Pedro, ele é um escravo de Cristo, ele é um apóstolo de Jesus. Ele fala: a vocês e a mim, a nós que obtivemos a fé, juntos somos filhos do mesmo Pai. Nós temos um só Pai. Deus é soberano. Deus decidiu conceder essa graça a nós. Então nós somos um só. Nós obtivemos essa fé. Eu, Simão Pedro, eu sei que eu era um pescador lá, que Deus falou que eu seria pescador de homens. Eu sei que Deus me fez servo, eu sou escravo dele. Ele me comissionou para ser apóstolo. Mas, queridos, a fé que Deus me deu a vocês. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção como inicia essa carta. Nós precisamos viver assim. Ele continuou dizendo: igualmente, fé esta, igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi mérito que eu e você tenhamos, mas a graça dele. Na graça dele, nós tivemos essa fé. Foi pela sua bondade, foi pelo seu amor. Tamanha fé preciosa. É interessante que Pedro faz essa ligação de Deus com Salvador Jesus Cristo. É uma das cartas que apresentam muito a divindade de Jesus. Deixa claro para nós a divindade de Jesus. A segunda carta de Pedro faz isso. Não é todo que Pedro, muitas vezes, quando você vai interpretar o texto, é interessante, irmãos. Você vai ver a terminologia do texto. Peraí. Pedro está dizendo que quem concedeu isso foi Jesus, ou quem concedeu isso foi Deus. É tão interessante que eu estava estudando pensando nisso. Assim, é difícil para alguns intérpretes da Bíblia, né? E os comentaristas estão falando: peraí, mas está falando de Jesus? Gramaticalmente, Jesus, a última pessoa, falando, interpretando o texto, tá? Caso ali, que ele diz aqui, vou pegar aqui: igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ou seja, essa graça vos seja multiplicada no conhecimento de Deus ou no conhecimento de Jesus? Ou no conhecimento dos dois? Então, fica essa interpretação. E eu fiquei pensando, falei assim, eu creio que o Espírito Santo fez com que Pedro deixasse isso para que nós entendêssemos. Jesus é Deus. E Deus é Deus. Logo, quem concede a graça é o Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, atuante no Espírito Santo dele. Descansamos nisso. Amém. Quando nós chegamos lá no céu, né, a gente perguntou, irmão, apóstolo, servo, Pedro, o pastor Denis estava tentando nos explicar, mas não conseguiu ser tão preciso assim. Né? Quando você escreveu assim, qual era a sua intenção? Né? Aí talvez ele fale para você, você entendeu o quê? Que a graça veio por meio de quem? Ah, eu entendi por meio de Deus, você está certo. Mas eu tenho um irmão que entendeu por meio de Jesus Cristo. O irmão está certo também. A gente organiza, olha que pensa, queridos. Por quê, queridos? Porque a graça de Deus é forte. É isso que Pedro quer deixar claro para os irmãos. Nós obtivemos a fé, essa fé é preciosa, ela é concedida em Deus, vivamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos viver dessa forma. E como nós vamos amadurecer? E como nós vamos crescer? Conhecendo plenamente a Deus. Conhecendo plenamente. Eu faço essa pergunta para você. Você conhece Deus? Você conhece Jesus? Você sabe do Espírito Santo dele? Você e eu precisamos saber. Porque é Ele que nós adoramos. É Ele que nós rendemos graças. Ele diz no versículo 3, visto que, pelo seu divino poder, agora, pergunta, divino poder de Jesus ou divino poder de Deus? Pastor, agora você está querendo jogar para mim isso aí. Mas sabe que interessante, queridos? É uma carta que fala sobre a divindade de Jesus. Aquelas seitas que existem, que diz que Jesus não é Deus, tem que tirar das suas Bíblias, que muitas vezes são alteradas. Segunda carta de Deus. Tem que tirar. Não funciona. Porque ele diz, visto pelo seu divino poder, nós entendemos, claro, na pessoa de Jesus, mas Deus mesmo concede isso, nos tem sido doadas. Irmãos, nos tem sido doadas todas as coisas. Que coisas? Coisas que eu quero, pastor? Coisas que eu desejo? Coisas que você precisa e você não sabe. Olha que interessante. Todas as coisas que você precisa para desenvolver a sua vida têm sido doadas a nós. Ai, pastor, mas olha, eu estou vendo aqui, mas Jesus, ele veio de Maria, ele encarnou, mas ele encarnou, e ele se fez homem. E em Filipenses diz que ele se fez servo, e aí ele perdoou os meus pecados, ele morreu, então o justo pelos injustos, então o justo é Jesus, e injusto sou eu, então quem merecia morrer naquela cruz sou eu, mas não, ele morreu por mim. Pastor, que profundidade é essa? É isso, meu irmão? É isso mesmo? Alguém morreu para te salvar. Ele não tinha pecado nenhum, foi julgado injustamente. O sangue dele fez com que você pudesse orar a Deus, cantar a Deus hoje. Pelo sangue dele você tem esse acesso. Aí você lê em Romanos, fala assim, a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Você fala assim, mas Deus está irado. Deus está irado. Pois é. E como é que eu consigo falar com Deus se Deus está irado comigo? Você está irado sobre toda a humanidade? É, mas justificados, pois, mediante a fé, tem paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ah, então aquele sangue que purificou os meus pecados, que pagou, que promoveu esse relacionamento meu com Deus, fez com que eu fosse justificado e hoje eu sou justo diante do Senhor? Pois é. É isso mesmo. Pastor, mas que profundo. Mas pastor, é o seguinte, eu na época eu não entendia. Agora eu entendo claramente. Por quê? Antigamente eu era religioso, eu buscava as coisas na religião, na religiosidade. Pois é. Mas sabe o que aconteceu com você? Deus concedeu a fé a você. E essa fé foi gratuita, porque na verdade ela foi paga no sangue de Cristo. Então ela é gratuita, ela foi dada a você. E essa fé veio de Deus. Pastor, em 5 minutos, quantas coisas profundas, pois é, a você
você foi concedido conhecer isso. Se você entendeu isso que eu acabei de falar, agradeça a Deus hoje. Você é um abençoado. Você é abençoado. Irmãos, reduzir a bênção a coisa material, a dinheiro, a carro, a casa. Olha que triste. Isso é triste. Reduzir a bênção de Deus a coisas que você pode desfrutar nos 70, 80 anos que vem desse mundo, depois canseira e enfado, depois passa, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem vai corroer. Isso é o auge da bênção para você? Agora, em 2 minutos, em 3 minutos, nós refletimos sobre as coisas eternas. Sobre as coisas eternas. Você conhecer isso não é bênção. Irmãos, dá vontade de chorar. Quando você lê a Escritura e fala assim, isso ficou claro para mim. Isso ficou evidente. Deus me revelou. Sabe o que é isso? É graça. Isso é Deus abençoar você. Isso é Deus conceder a você tudo o que você precisa para conhecer. Tudo que você, por Espírito. A minha questão com a doutrina da prosperidade, irmãos, tem crente rico, tem crente milionário, tem isso. Acontece quando Deus converteu o coração dessa pessoa, não tem a ver com dinheiro em si. Mas você reduzir bênção de Deus com coisas que a, entre aspas, doutrina da prosperidade prega, isso é muito pouco para a fé, irmãos. Isso é muito pouco. Eu fico pensando, Paulo, quando está concluindo o pensamento lá em Romanos 7, ele fala, miserável que sou. Ele começa a entender isso. Mas ele começa a pensar, mas espera aí, graças a Deus por Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo foi pregar, o imperador da época disse assim, Paulo, está ficando louco, as letras estão te fazendo meio louco. Por quê, irmãos? Você pega a carta de Romanos, você começa a pensar. Eu peço a Deus que em breve a gente estude a carta de Romanos, versículo a versículo, permitindo o Senhor. Mas se é uma carta doutrinária, profunda, é a carta aos Romanos. Fala da ira de Deus, fala da moralidade humana, Fala que não há um bom sequer. Fala que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Fala que Deus nos escolheu. Queridos, a carta tremenda, você lê Romanos, e você consegue entender assim, você acha que é o quê? Você é inteligentão? Não é, é graça. É graça que Deus concedeu a você, então saia daqui alegre, feliz, louvando a Deus porque Ele esclareceu o Evangelho a você e a mim. Foi dada a você e a mim a bênção de conhecer a Ele, visto que pelo seu divino poder não havia poder em nós, não havia sabedoria em nós, tudo estava manchado pela impureza do pecado. Por que, queridos? Filósofos, estudiosos, cientistas, sociólogos, ou seja qual ciência for, que não creem em Deus, eles não conseguem fechar. Vai o cientista, mas tem, tal, não sei o que, descobriu um buraco negro lá, tanta distância, os planetas, a lua, a estrela, tal, satélite, que passa, tal, tem luz, tal, não sei o que, tal, não sei o que. Aí chega a conclusão, teve que ter uma força conduzindo tudo isso. Por que não fecha? Porque a graça de Deus agindo na sua humanidade. Que tranquiliza nosso coração quando entendemos que Deus é soberano. Que as coisas não estão na nossa mão. Eu vejo como pessoas às vezes se desesperam, achando que vai controlar alguma coisa. Não vai, não está na sua mão. A soberania de Deus faz com que a gente descanse no Senhor. É entender mais de Deus. Por isso, irmãos, texto que foi lido no início, Atos 17, Paulo passa a falar a eles na linguagem que eles entendiam. Os históricos da época lá, Nele nos movemos, resistimos, usou até a linguagem da época para eles compreenderem daquele altar que tinha lá ao Deus desconhecido, que eles não sabiam. Eles só falaram, nós temos bastante Deus, Então, que Paulo fala, vocês são assim. Eu fico imaginando Paulo chegando no Areópago, olhando assim, olhando aqueles altares todos, vocês são assim,
acentuadamente religiosa. Mas ele vinha falar daquele altar que estava vazio, ao Deus desconhecido, porque tem que ter um Deus mais poderoso que vocês. Paulo passa a falar isso. Quando Paulo fala da ressurreição, que era algo que eles não criam, aí, queridos, aí é a fé. Todos nós, pregadores, professores, aqueles que ministram a palavra, evangelistas, precisam conhecer o mundo em que vive, né? Precisam saber, né? Os termos, as palavras que vão usar, né? De repente você está num grupo de jovens, né? Uma linguagem que você vai tratar é uma linguagem mais que atinge ali o jovem. Você está num grupo de idosos, você não vai banalizar nada do Evangelho, não é nada disso. Você está num grupo de crianças, né? Você vai pegar o Evangelho de maneira que a criança entenda. Mas saiba, queridos, não é sua persuasão. Pastor, mas o senhor está falando para eu conhecer mais a Deus. Então, se eu conhecer mais a Deus, eu vou ficar mais sabido, né? Então, se eu ficar mais sabido, né? Então eu vou falar melhor. Não é essa a intenção. A intenção de você conhecer mais a Deus é que você tenha uma vida mais perto dele. Não é para você ficar, né, dizendo palavras e palavras, até palavras corretas, teológicas, mas que ninguém entende. Tem sentido isso? O sentido é você conhecer a Deus e viver mais perto de Deus. Foi o que Pedro está falando aqui para o povo. Irmãos, nós vamos chegar lá. Mas, no capítulo 2, vai começar a apresentar para a gente uma doutrina que estava entrando ali no gnosticismo. Essa doutrina, ela tinha duas vertentes interessantes. Uma delas é um rigor tremendo na vida. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não toques naquilo. Paulo fala isso aos irmãos de Colossos. Não toques naquilo, não toques nisso e tal. Totalmente rígido o seu proceder. Tinha um outro lado do gnosticismo, que é assim, a matéria é má, o espírito é bom. Logo, o que eu fizer na matéria, destrói logo o que é matéria, o que é corpo, mas o que é espiritual, o pensamento, o conhecimento. Esses dois extremos. Pedro vai tratar com eles com relação a isso. Não é à toa que ele diz que somos co-participantes da natureza divina. Isso é problema, hein? Então a gente chega lá. Por que eu estou querendo dizer isso, queridos? Porque quando você conhecer mais a Deus, você entender mais de soberania de Deus. Por isso que algumas pessoas atacam, por exemplo, doutrina da eleição. Ah, mas eleição, Deus escolheu. Ah, mas se Deus escolheu, aí como é que Deus escolheu? Aí a pessoa não entende corretamente. E ela se acha melhor do que Deus. Porque Deus não escolheu fulano de tal, fulano de tal. Peraí, quem que é você? Entenda a doutrina primeiro. Entenda a doutrina corretamente. Às vezes a pessoa fala, a Bíblia está errada. Quantas vezes você leu a Bíblia? Não, eu já ouvi dizer. Não, ouvi dizer uma coisa. Então, não é isso. A questão é que cada vez mais que você e eu conhecemos a Deus, a gente começa a perceber, entender o mundo, quem realmente nós somos, as pessoas, a realidade, o sistema que existe. De novo, quando vir heresias, no caso aqui o gnosticismo está começando a entrar, quando vir outras heresias batendo lá à sua porta, eu falo assim, não, aqui não vai entrar. Por quê? Porque eu estou disputando de uma vida com Deus. E foi Deus que me chamou para que isso acontecesse. Eu fui salvo para conhecer mais o meu Senhor. Eu estou aqui, Efésios, uma palavra que se repete, capítulo 1, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Pedro diz aos irmãos, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos levam, que nos conduzem à vida e à piedade. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Foi isso que Paulo disse? Hoje nós somos vivos, né? Porque o Senhor nos salvou. Tudo o que precisamos saber para desfrutar dessa vida já foi concedido a nós. Pastor, eu tenho muita coisa para aprender. É isso mesmo. Estamos nessa caminhada juntos. Eu também. Mas nenhum de nós pode levantar a mão e dizer assim, pastor, eu não tenho como saber. Tenho. 66 livros estão na sua mão.
39 Antigo e 27 Novo Testamento. Alguns evangelhos, alguns livros proféticos, alguns livros históricos, alguns poéticos, um apocalíptico. Está aí. Como iniciou a igreja? Livro de Atos. Como saber sobre Jesus Cristo? Evangelho. Doutrina. Cadê a dica para você, né? Romanos. Entender um pouquinho mais sobre a igreja? Efésios. Vida cristã, Filipenses. A volta de Cristo. Pedro. Tessalonicenses. E como foi a vida dos profetas? E você vai olhar os profetas maiores, Isaías, Jeremias. E o período no deserto? Vamos lá voltar para o Pentateuco. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O início das coisas, pastor. O início das coisas não lá em Gênesis. Pastor, por questão de reis, tem juízes. Como é que eu vou entender? Então, o livro de juízes. Ele lê o primeiro livro para eles. Fica mais preparado. Pastor, mas assim, eu quero ler uma linguagem que fala mais dos atributos de Deus, os salmos são lindos e apresentados. Mas e o dia a dia, pastor? É a questão do dia a dia. Provérbios. Olha, Provérbios é excelente livro. Mas, pastor, no Antigo Testamento, o Novo também tem Tiago, um bom livro. Eu gosto do Antigo Testamento, pastor, mas eu queria saber como ele é representado no Novo Testamento. Hebreus. Bom livro. Hebreus. Excelente livro para você aprender isso. Está vendo, Deus? Foi doado a você. Foi doado a mim. Pega nas nossas mãos. Nós já temos a fé que nós obtivemos pelo poder divino de Deus. Então você e eu somos abençoados, irmãos. Somos abençoados por viver perto de Deus. Nós perdemos. Nós deixamos passar os nossos dias usando a linguagem do Salmo, uma linguagem poética. Sabia do Salmo 70, os 80. Eu disse cansei enfado. Eu disse aos irmãos que eu já peguei o carro da boa esperança, né? Caminhando, ainda tem uma boa caminhada, para chegar no canseiro e enfado, hein? Esperar assim no Senhor, né? Nossos dias vão passando. Nós meditamos aqui no nosso ajuntamento. O livro, o Evangelho de Marcos inteiro. A vida de Jesus. Pastor, eu quero saber um pouco mais, pastor, sobre o sofrimento que nos acomete. 2 livros, João no Antigo, 1 Pedro, no Novo Testamento, nós acabamos de ver. Isso é doado a você, meu irmão. Todas as coisas que você precisa para saber dessa vida. E piedade. O que é piedade? Adorar a Deus verdadeiramente, pastor. Adorar a Deus verdadeiramente. Eu aprendi isso lá no acampamento, pastor. Foi um estudo sobre a piedade, sobre viver perto de Deus, sobre desfrutar dessa adoração com o Senhor. Então, meu irmão, já foi doado a você e a mim. Já foi doado a você e a mim. Quando você estiver lá no seu quarto orando, você tem certeza que Deus está vendo. Não só ouvindo. Ele está vendo você. Certeza. Piedade. Conhecer mais o Senhor. Viver mais perto de Deus. Senhor. Essa vida. Irmãos, eu sei que é uma luta. Não vamos entrar no gnosticismo, né? Não vamos entrar na doutrina do gnosticismo, não. Aquele rigor ascético, porque assim Deus não aceita. Mas também não vamos entrar, não. Agora a carne também é má mesmo, então vamos só no espírito. Não é isso. Mas esse mundo, eu fico às vezes pensando, por que Deus me fez viver? Por que Deus me salvou? Por que Deus me chamou para pastorear? Por quê? Se não há mérito em mim, se é graça dele, eu vou viver resmungando? Eu vou viver reclamando? Não posso. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Deus te trouxe aqui. Para quê? Para você entender e saber que você é abençoado para uma vida com Deus. Por quê? Para o seu bem, meu irmão. Para o seu benefício. É literalmente isso. Por isso que foram doadas. Foram dadas. Cristãos precisam ver dessa forma, irmãos. Eu sei que nós temos lutas. Mas o resultado de murmuração somente, nós já temos exemplo. Deserto é um deles. Pessoas que não reconheceram que o mar se abriu e nem lama eles enfrentaram. Eles passaram a seco
Vai numa pocinha de água que você faz aí na lama ali, tira toda a água e vê como é que fica. Vê como é que fica. Eles passaram lá seco. Alguém já disse o maior aquário do mundo, né? E abriu todo assim. Eles passaram e passaram aquele gigante aquário. A seco. Terminou de passar o último. Fechou. Voltou. Como era. O natural. Por quê? Não era o natural, isso era um milagre. Vamos plantar como no deserto? Vamos colher como? Precisa de alimento? Espera. Maná vai cair do céu. Pode colher. Até esse dia. Outro dia não colhe não, porque vai apodrecer. Deus vai sustentando vocês a cada dia. Sandália dos pés. Não se rasgar. Porque ele falou que vai entrar na terra prometida. Isso. Mas no contexto do deserto, o que a gente percebe? Murmuração. Saudades das cebolas, dos pepinos, da carne do passado. Não murmure então, irmão. Não murmure. Agradeça a Deus por você viver. Agradeça a Deus por você abrir o livro da Bíblia e você entender claramente o que esse livro está dizendo. Por verdades de Deus, mudar sua atitude. Para pensar. Eu já tive contato com pessoas que às vezes eu estava conversando com ela, a pessoa simplesmente me relata, pastor, se fosse há alguns anos, isso não ia acontecer não. A pessoa soube naquele momento esperar em Deus, pedir a Deus paciência, pedir a Deus sabedoria e responder. O que é isso, irmãos? O que é isso? O que é esse controle que ela teve ali? Pela sabedoria que ela teve naquele momento e tal, é graça, fruto do Espírito, domínio próprio. Gálatas capítulo 5. Mais algo doado para você e eu termos uma vida com Deus, os frutos do Espírito. Não pensar, irmãos. Não reclama não. Reclama não. Viva com Deus, desfrute dessa vida. Pensa nas canções que você cantou, na oportunidade que você teve de contribuir, na leitura que foi feita. Leia em casa. Medite novamente em 2 Pedro em casa. Leia 1 Pedro, leia novamente o Evangelho de Marcos. Algo que está mais fresco na sua mente. Vá para o Antigo Testamento no livro de Malaquias. Termine de ler e fale assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me esclareceu. Foi doada a minha bênção de entender, conduzindo você à vida e à piedade. Por meio do que, irmãos? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Lembra da palavra conhecimento? Que algumas vezes ela aparece, né, com a definição de um conhecimento mais profundo. É a mesma palavra. Eu vou ler como ela seria no nosso português aqui. Esse conhecimento mais profundo seria assim, ó: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Pastor, eu já vi esse pleno conhecimento, é exatamente a mesma palavra que aparece ali em cima, do pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Lembra que o conhecimento, esse pleno conhecimento, esse conhecimento mais profundo está ligado a Jesus? Esse pleno conhecimento está ligado a uma vida íntima com Deus? Então, o que tem sido doado para a gente, irmãos? Todas as coisas que vão conduzir a uma vida de relacionamento com Deus. Conhecimento pleno daquele que agiu com graça na sua vida e na minha vida. Crentes podem ter conhecimento pleno de Deus? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque desfruta da intimidade com Deus. Quando eu vejo, irmãos, vocês lendo o texto da Bíblia e eles têm um momento de luta, um momento de ansiedade, um momento de tensão, precisa tomar uma decisão. Aí vai naquele texto, ele passa ali, lê aquele capítulo, entende o contexto e fala assim: pastor, quando Deus confrontou meu coração? Oh, graça de Deus. Oh, graça maravilhosa do Senhor. Isso é graça preciosa daquele que nos chamou. Agora para pensar, irmão. Não quero ser antropocêntrico não, tá? E nem focar em você não, e nem a mim. Mas eu preciso ser realista. Imagina Deus chamar você.
do mundo, de um lamaçal de pecado, e chamar você e falar assim: eu concedo a você tudo o que você precisa para me conhecer. Para pensar nisso, irmão. E por que crentes estão querendo desfrutar das, sabe, de coisinhas tão pequenas desse mundo? Vamos conhecer Deus. Vamos conhecer mais o Senhor. Pastor, eu preciso. Eu também preciso, irmãos. E assim a gente vai crescer. Imagina você conhecendo mais de Deus, você conhecendo mais de Deus, e você conhecendo mais de Deus, eu conhecendo mais de Deus. A gente junta o nosso conhecimento. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. Olha que bênção para a igreja. É assim que nós vivemos. Deus nos deixou um livro para ser lido, para ser meditado, para ser orado. Esse livro revela quem? Seu Filho Jesus, nosso Salvador. Irmãos, nós temos sido glórias. Todas essas coisas, pelo conhecimento de Cristo. E é interessante, a sequência do texto diz: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Esse para, algumas Bíblias traduzem por. É interessante isso, porque para demonstra uma finalidade, que não estaria incorreta, é claro, né? Ela seria pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, com a finalidade de ser da sua glória e virtude. Sim, mas no original, o mais correto para essa palavra para era por. E se for por, é através dele, que dá um sentido ainda, né, mais amplo para esse versículo. Olha só. Então, nos chamou por sua glória, por sua virtude. É por isso que fomos chamados. É através dela que fez com que nós fôssemos chamados. Ô pastor, que profundo esse versículo de 2 Pedro. Pois é, meu irmão. Olha que bênção. Terceiro versículo. Que bênção. Então, por sua própria glória, por sua virtude, nós recebemos tudo que precisamos. É interessante que desfrutar dessa vida com Deus, né? Desfrutar desse relacionamento com o Senhor, desfrutar da vida eterna. Muitas vezes nós associamos a vida eterna com o futuro, com o que irá acontecer quando nós morrermos. Mas Jesus disse, né, aliás, 1 João está escrito: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então você não terá no futuro, você já desfruta dessa vida, que ela já remete você à eternidade, mas você passa a desfrutar dela agora. Como? Ter uma vida com Deus, entendendo sobre a sua fé. Então a vida eterna faz parte do nosso dia a dia hoje, não do nosso futuro quando morremos. Isso faz toda a diferença, irmão. Então Deus nos chama, né, por sua glória e virtude, para que possamos, confiando na sua glória, em todo o seu poder, em todo o seu domínio, desfrutar hoje dessa vida eterna, a qual nós teremos na eternidade. Desfrutando dela hoje, porque nós já a temos hoje. É isso, pastor. É isso, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. Essa ideia de virtude é uma palavra que Pedro usa bastante, né? Uma das traduções para virtude é atos de excelência de Deus, atos de poder de Deus, né? Atos do Senhor. Então, se nós podemos desfrutar, e Ele nos chamou, né, por sua glória e pelos seus atos poderosos. Essas são as virtudes. É à toa que em 1 Pedro, lá no capítulo 2, versículo 9, ele passa a dizer: nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós somos chamados? A proclamar os atos excelentes, maravilhosos, poderosos de Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse que nos chamou por sua glória
e virtude, pelas quais nos têm sido doadas mais bênção ainda, mais bênção ainda. O que foi doado a nós do versículo 4? As preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. Pastor, eu estou passando por um momento triste na minha vida. Eu não sei, irmão, parece que está passando por esse momento. Por quê, pastor? Eu vou responder claramente para você, não sei. Eu não sei. Eu não vou inventar para você, eu não vou mentir para você. Eu não sei. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que abrevie esse tempo de sofrimento. Vamos pedir ao Senhor que tire isso. Vamos pedir ao Senhor que revele o porquê você está sofrendo, para que você e eu aprendamos com isso. Agora, é nessa vida só. De repente, alguns dias. De repente, vai levar os 70 e 80 depois que você me fala. Não sei. Mas isso vai acabar. Isso é certeza. Inclusive, 2 Pedro fala de novo céus, nova terra. Lá, não vai ter chuva, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter luto, não vai ter lágrima. Lá sim, eu posso falar para você, lá não vai ter. Aqui, irmãos, são sofrimentos que nos acometem. Ele já disse isso na primeira carta. Então, a questão é o que nós vamos aprender diante dessa realidade que nós estamos vivendo. O que nós vamos aprender? Como nós vamos passar por elas? Ainda que elas doam, ainda que elas façam mal. Como nós vamos viver? Agora, a você e a mim foi doada todas as muito grandes, preciosas, majestosas promessas. Promessa que quem garante a sua salvação é Jesus. Quem assegura a sua salvação é Jesus. Quem salva você é Jesus. Eu fico pensando, quando Jesus diz, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou vos preparar lugar. Irmãos, pensa nisso. Discípulos que estavam ouvindo do Senhor Jesus que ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai voltar ao Pai. Mas espera aí, e aí, Senhor? Senhor, eu vou enviar para vocês o Espírito que vai fazer lembrar todas essas coisas que vocês precisam. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram olhando. Mas sim, acabou? Acabou não. Os anjos disseram mesmo? Aquele Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Olha isso, irmãos. Para pensar. Em 2 Pedro, algumas pessoas vão falar, mas o Senhor Jesus não vai voltar, mas já está demorado isso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Ele está fora da nossa ordem cronológica. Então, se alguém julga por demorar essa volta do Senhor Jesus, estão errados. E foi uma conta que os discípulos quiseram saber, né? Eles falaram assim, Senhor, mas vai ser o tempo que o Senhor vai restaurar o reino antes dele ascender aos céus? Vai ser o tempo que o Senhor restaurar o reino? Não compete agora saber o tempo e as épocas. Mas ao vosso Pai compete isso. Mas a vós, né? Vai acontecer algo com vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, foi nos dado o poder de ser testemunhas. Esse é o nosso papel aqui. Promessas. Promessas. O Senhor é tão bondoso que Ele poderia nos deixar promessas e não deixar para nós promessas que foram feitas no passado e foram cumpridas. Mas se nós olharmos, lembra quando Deus chamou Abraão? Abraão casado com Sara, ambos velhos. Ele disse, você vai ser pai de uma grande nação, não é à toa que seu nome não vai ser mais Abrão, para exaltar, vai ser Abraão, pai de multidão. Como assim? Nem filho ele tem? Ele já é idoso. O Novo Testamento fala que Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha só, quantos filhos? Olha que tamanho de descendência.
Promessa feita a Abraão, cumprida a Abraão. Outras demais promessas que eu acredito que já veio à sua mente, que Deus fez e Deus cumpriu. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares? De ti, quem sairia? Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu aonde? Lá naquela vilinha lá. Né? Lá de Belém Efrata. É isso? Do Egito chamei meu filho. Deus fala em Oséias, pregando para o reino do norte. E realmente José levou Maria para o Egito, porque havia uma perseguição das crianças. Lembra? O Herodes queria matar todas as crianças, mas do Egito chamou o filho. Então, ele saiu do Egito e veio para Jerusalém. Para pensar nisso, irmãos. Promessas feitas e cumpridas. E a nós foi dada essas coisas. A nós foi dada as promessas. Restauração plena. Corpo glorificado. E uma delas que conforta o nosso coração, irmãos, é eles que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse? Jesus. Você crê nisso? Promessas. Foi-nos dadas essas promessas, muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Lembra que eu disse a você no discurso de Atos? Paulo diz lá, quando fala no Areópago, por ele nos movemos, existimos, ele fala até a linguagem daquelas pessoas que estavam ali. Pedro usa essa questão, e essa questão é interessante, coparticipantes da natureza divina. Peraí, esse texto, né, esse papiro de 2 Pedro, pode ser alguém escreveu o nome de Pedro, colocou o pseudônimo lá de Pedro, mas não pode ser de Pedro, porque coparticipante da natureza divina, isso é coisa gnóstica. Ou seja, aqueles vão se tornar deuses. Por quê? Porque são coparticipantes da natureza divina. Pronto, estamos com um problema aí, pastor. 2 Pedro, não estamos, não. Aqui está falando de natureza divina e não de essência divina. Nós não seremos deuses, mesmo porque nós somos finitos. Uma característica de Deus é ser infinito. Deus não tem começo e fim. Então nós não seremos deuses. Nós seremos coparticipantes da sua natureza. E o que remete à natureza de Deus? A natureza de Deus remete àquilo que caracteriza quem é Deus. E isso eu vou entrar em outro tema. Preste bem atenção para a gente não perder o fio da meada, a linha de pensamento. Faz parte da natureza de Deus ser santo. Sim ou não? Sim, faz parte da natureza de Deus sermos santos. Aliás, faz parte da natureza de Deus. Faz parte de Deus ser santo. Faz parte de sua natureza ser santo. O que ele diz para os seus filhos? Sede santos. Faz parte de Deus ser misericordioso. O que ele diz para os seus filhos? Sede misericordiosos. Isso é participar dessa natureza de Deus. Agir como o próprio Deus. Isso é ser coparticipante, que as pessoas não entenderam. Queridos, em João 1,12, mas todos, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, ser feito filho de Deus não é ser feito deuses. Não somos deuses. Somos aquele que reflete a imagem do nosso Deus. Isso sim, isso é ser coparticipante. Isso é entender a natureza. Por que Pedro está dizendo isso? Porque, irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 2, alguns estão negando o soberano Senhor. Lembra-se disso? Nós lemos semana passada. No início do capítulo 2, eles estão negando o soberano Senhor. Então, aquelas pessoas estão querendo misturar a doutrina, trazendo para a igreja, quando Pedro fala assim, peraí, nós vamos fazer parte da natureza de Deus. Nós somos participantes da natureza de Deus. Fazendo o quê? Sendo santo, sendo misericordioso. A gente chama isso de atributos comunicáveis. O que é isso? Eu não quero complicar, queridos, a linguagem. São características, marcas do próprio Deus que são passadas a nós. Então Deus fala, Deus é bom. Deus é bondade. Nós precisamos agir com bondade. Então nós refletimos a natureza de Deus. Isso é ser participante. Não ser Deus, mas agir de acordo com a natureza do nosso Senhor. Olha que profundidade que Pedro está dizendo. Aqueles gnósticos que começaram a ler, peraí, estou participando da natureza de Deus, o que Pedro está começando a dizer? Daqui a pouco ele vai falar das práticas cristãs.
que vão refletir essa coparticipação da natureza de Deus. E isso é abençoador para nós, queridos. E ele termina dizendo, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Lembra-se de uma das vertentes do gnosticismo? Ou seja, viva a vida. O corpo aqui é matéria, então o corpo não é espiritual. Desfrute das coisas da carne, porque o importante é o espírito. Pedro fala, não. Fujam, é o livro isso aí. Fujam das paixões que há no mundo. Agora uma coisa importante aqui, queridos. Importante. Veja que Pedro não falou de paixões do mundo. Pedro não falou paixões do mundo. Ele falou paixões que há no mundo. Porque o mundo foi criado bom, sim ou não? Quem fez o mundo? Deus Todo-Poderoso. Então o mundo foi criado bom. O pecado manchou tudo. O pecado manchou. Mas para os gnósticos, essa ideia de pensamento elevado, essa questão, vai ferir a criação de Deus. Pedro fala, não. Livrando-nos das paixões que há no mundo. Não paixões do mundo. Paixões que há no mundo. Que paixões que há no mundo? A sensualidade, uma das coisas que eles estavam aplicando. A bebedice, coisas que eles praticavam. A ideia da promiscuidade, da libertinagem. Ele fala assim, são paixões que existem na humanidade. Agora vocês, crentes, livrem-se delas. Porque pelas promessas de Deus, foi doado a você tudo que você precisa para vos tornar participantes da natureza de Cristo, da natureza de Deus. Então, cristãos precisam entender, nós vamos conhecendo a Deus, desfrutar dessa vida de Deus, livrando-nos, abandonando essa licenciosidade do pecado, livrando-nos dessas paixões carnais que elas estão no mundo. De novo, nós somos do mundo, porque o mundo foi criado bom por Deus. E é isso importante que cristãos vão lidar dessa forma. A natureza geme, Romanos 8 diz isso. A natureza geme, aguardando o dia da redenção. Por quê? Porque quando Deus criava as coisas, Ele disse, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. O homem, muito bom. Agora, quando o homem decide pecar, a natureza, os cardos e abrolhos, a natureza gemendo, aguardando essa restauração. Mas não vem ferir aquilo que Deus criou. Deus criou perfeito. O homem decidiu manchar pelo pecado. Crentes precisam viver dessa forma. Queridos, precisa responder. Mas você entendeu? Então você é abençoado. Você compreendeu? Você é abençoado. Sabe o que isso é atuante na sua vida? Vai te ajudar a desfrutar da vida com Deus. Vai desfrutar, agradecer mais ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ame a Deus. Ame as coisas do Senhor. Viva para a honra e glória do Senhor. Louvado seja nosso Deus maravilhoso pelas muito grandes promessas e por nos doar, nos abençoar com tudo que precisamos para desfrutar de uma vida com Ele. Amém, irmãos? Vamos orar todos juntos. Depois nós vamos ouvir o pós-lúdio. Você e eu temos para orar ao nosso Deus. Logo após a melodia nós encerramos o nosso culto. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela bênção de conhecer o Senhor. Pai, nós somos tão limitados, Senhor. O pecado fez com que nós não entendêssemos coisas básicas da vida. Mas graças ao Teu Filho Jesus, o véu foi tirado dos nossos olhos e hoje nós podemos entender. Entender quem nós somos, entender a humanidade, entender a criação, entender o mal. Entender, Senhor Deus, todas as coisas criadas pelo Senhor. Entender a profundidade da salvação. Entender a profundidade da vida de piedade com o Senhor. Pai, queremos crescer no Teu conhecimento, nesse pleno conhecimento, nesse conhecimento profundo, Pai, que vem de uma vida com o Senhor. Pai,
nos ensine. Pai, nos alimente. Pai, a cada dia, Pai, nos sustente com a Tua graça. Que haja aqui no nosso meio, Senhor Deus, homens e mulheres que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, que desejam depender mais do Senhor. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a entendermos coisas tão profundas, Senhor Deus, como essas, versículo 3 e 4, a segunda carta de Pedro. Quão preciosa é para nós, quão grandiosas promessas, Pai. Quantas bênçãos o Senhor tem concedido. Alimenta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Corrige-nos, exorta-nos, encoraja-nos a viver, Pai, para a Tua honra e glória. Pede novo, Senhor Deus, por esse cuidado, Pai. Todos aqueles que aqui estão, Senhor Deus, alcance com a Tua graça, é o que nós pedimos, Senhor Deus, para que possam viver independentes do Senhor. Te agradeço, Deus, pela vida, te agradeço pela salvação. Eu te louvo, Pai, por esse amor, por essas bênçãos. Somos, sim, Senhor, abençoados para uma vida contigo mesmo, Pai, segundo a Tua bondade. Louvado seja o Senhor. Assim que nós te agradecemos, Senhor Deus, humildes e cada vez mais, Senhor Deus, desejosos de conhecer mais o Senhor. Nós te pedimos, Pai, conceda-nos a cada dia mais esse pleno conhecimento de Ti. É o que nós rogamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Eu agradeço a todos que, como foram soldados aqui, que nos visitam. Estamos recebendo hoje uma família missionária, pastor Francisco, lá de Moçambique, está aqui com a sua esposa Miranda e suas filhas, a sua mãe aqui. Que alegria recebê-los, depois vamos cumprimentá-los. Irmãos do Vila Branca vieram aqui também, irmãos do parque. Deus abençoe, queridos, sejam sempre bem-vindos. Volte sempre, vocês já acolhidos por nós. Amém, queridos? Vamos ouvir o pós-lúdio, que nós temos para orar na nossa coisa silenciosamente. E eu desejo a você uma semana abençoada. Aquele que nós nos veremos hoje à noite, né? Talvez nos encontramos hoje de bem. Aqueles que eu não verei, desejo a você uma semana abençoada. Glória e glória do Senhor.